Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos encontros falando sobre o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Vamos falar do capítulo 1, que, assim, se prepara porque é lapada atrás de lapada, é tapa atrás de tapa, tá? O nome do capítulo é Escassez, por dentro da cultura de não ser bom bastante. Então já começa já com essa coisa tão impactante assim, a questão de não ser bom o bastante, ou de não se sentir bom bastante. Vamos lá, né? Enquanto algumas... Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de alguns pontos que eu achei interessante e aí eu trago o meu ponto de vista. Tá? Ela diz assim: e enquanto os leigos usam narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conceito de todas as formas imagináveis, ou seja, estão testando ali quais as outras possibilidades de uso do conceito de narcisismo, por isso elasticidade. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em 3 décadas de canções, músicas, que chegam ao topo das paradas de sucesso. Tá? Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva do uso de nós e nosso, no aumento do eu e meu. Então, aqui, na pesquisa que esses cientistas fizeram, eles observaram, então, essa queda da questão de comunidade do nosso e do aumento da questão mais, não necessariamente pessoal, mas uma questão mais voltada para algo mais egocêntrico, meu, eu. Tá? Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas e um aumento das palavras relacionadas à ira e a comportamentos antissociais, como o ódio e matar. Então, nas músicas, isso está falando de música, nas pesquisas que eles fizeram, eles viram esse aumento da questão de palavras relacionadas a esses sentimentos ruins, de ira, ódio, questões de matar, de comportamentos antissociais. Tá? E aí ela traz algumas perguntas. Então, é isso? Estamos cercados de narcisistas? Nós nos transformamos em uma sociedade de pessoas egoístas e pretensiosas que só se interessam por poder, sucesso, beleza e em se tornarem, né, uma sociedade que só pensa em se tornar importante. Nós queremos só essa visibilidade, ser importante, ser algo. Será que estamos com um ego tão inflado que não acreditamos ser, que a gente acredita ser superior, mesmo quando não estamos contribuindo com nada relevante, nem produzindo algo de valor? Esse ponto é muito interessante, porque ela traz aqui justamente o que a gente vê diariamente em redes sociais, que às vezes pessoas que têm um conteúdo muito mais relevante, muito mais importante, que contribui muito mais para a sociedade, para diversos grupos de pessoas, têm um público muito menor do que pessoas que têm um canal, uma rede social, enfim, qualquer coisa que seja de besteira, que seja não relevante, que seja algo fútil, que seja algo não necessário. Tá? Então, a gente percebe isso. Mas ela traz uma resposta, né? Ela traz aqui essas indagações, né? Será que a gente só tem buscado reconhecimento? Será que a gente só tem buscado, então, nos tornarmos importantes? Será que a gente só está buscando, então, será que a gente acredita que somos melhores ou superiores, mesmo quando a gente não está contribuindo com nada para a sociedade? E aí ela traz que o nosso primeiro pensamento seria sim, tá? E sim, o problema é esse, mas o problema não é comigo. Ela diz isso, tá? O problema seria
em termos gerais, mas o problema não é meu, o problema não sou eu. A gente não traz essa responsabilidade, tá? E aí eu coloquei, né, algo muito interessante aqui no roteiro, que é "E lá vem o tapa". Esse é o primeiro, né? É reconfortante a gente ter uma explicação, principalmente que faça com que a gente se sinta melhor, tá? A respeito do que é nosso, a respeito de nós mesmos, tá? E a gente acaba depositando, então, a culpa em outras pessoas. Então, perceba, a nossa primeira coisa é, claro, com certeza, existem pessoas narcisistas, existem pessoas que não contribuem, existem pessoas que não fazem... Existem pessoas, mas eu não me coloco nisso, sabe? É algo que eu deposito a culpa, o problema não... Eu não estou nesse problema, o problema está no outro. Tá? Basicamente isso. E aí, o tema do narcisismo, né, acaba penetrando tanto na consciência social que a maioria das pessoas associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade de admiração, tá? E uma falta de empatia. As pessoas querem ser vistas, mas não importa como, a que preço. O que quase ninguém compreende é que todo o nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação. Então, quanto maior o medo de ser humilhado, de se sentir menos, mais aquela pessoa vai tentar ser mais, vai tentar se mostrar mais. Tá? E isso é inconsciente, às vezes consciente, mas a maioria das vezes é inconsciente. Tá? O que significa que se a gente não consertar o narcisismo de alguém, colocando a pessoa no lugar dela, né? E esse consertar ela coloca entre aspas, né? Se a gente não fizer com que a pessoa se lembre das suas imperfeições, ou seja, se a gente não atacar essa pessoa, né? A gente não a ajuda. É um meio que o que a gente pensa em fazer, ela está se sentindo demais, vamos colocar ela no lugar dela. Tá? Mas a humilhação que a gente causa ao colocar a pessoa no lugar dela é uma das causas desse comportamento, tá? Do narcisista. É uma das causas que aumenta essa necessidade de exposição, essa necessidade de aparecer, essa necessidade de ser reconhecido, de ser visto, de ser admirado, de ter seguidores, sabe? E a gente não está ajudando. Quando a gente fala, mas você é imperfeito, mas você é isso, mas você é aquilo. Principalmente esses ataques que a gente tem visto hoje na internet, que a internet virou uma terra de ninguém, né? Isso não ajuda aquela pessoa. Isso, na verdade, potencializa muitas das vezes esse narcisismo dela. Tá? É o que diz aqui a Brené. Tá? E aí, mais um outro tapa, né? Cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. E ela diz que ela percebe uma mensagem subliminar por todos os lugares dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E a gente vê muito isso, principalmente no Instagram, né? Que tudo tem que ser muito bonito, o feed tem que ser muito bonito, as cores tem que ser muito... Os lugares, as roupas. E é aquilo, sabe? Tô devendo, mas tô luxando. Não tenho... O metrô tá caro, tudo tá caro. Será que eu tô com cara de rico? Será que as pessoas acham que eu sou rico? Será que eu estou fazendo... Será que isso vai dar visibilidade? Será que isso vai... Sabe? Eu vou chamar a atenção da minha rede? A gente tem esse sentimento, principalmente hoje nesse meio das redes sociais. Tá? Ela diz que ela nota como as crianças crescem em um ambiente de reality shows, de culto à celebridade, de culto à mídia social, sem um controle, podem absorver essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. Por isso que muitas crianças hoje em dia têm essa noção de facilidade. Eu vou ter um iPhone, eu vou
comprar não sei o quê. Tudo é muito fácil. Comprar é muito fácil, gastar é muito fácil. Quebrou, não conserta, compra outro, joga fora aquele, compra outro. E a gente acaba percebendo isso até nas relações hoje em dia. Quando a gente começa a observar algumas essas pessoas, as pessoas que são mais novas, né, os adolescentes de hoje em dia, é tudo muito simples, muito fácil. Não tem essa questão de tentar, de consertar, de tentar aprender, de tentar... Não, é a coisa do não interessa, não sei, problema, siga em frente e acabou, sabe? Não tem uma... Não sei, não tem algo de tentativa, de esforço. O esforço foi muito diminuído aqui, para meu ponto de vista, tá? Ah, então, aqui acaba que ela diz que o valor que é dado a uma pessoa, né, o meu valor, é dado pela quantidade de pessoas que curtem a minha postagem, por exemplo, no Facebook, no Instagram. Tá? Isso me valoriza. O meu valor é dado a partir de quantas pessoas curtiram, de quantas pessoas visualizaram meu vídeo, de quantas pessoas comentaram minha foto. Tá? Então, as ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem ali um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Tá? Então, quantas vezes a gente já não se sentiu e fala, caramba, eu fiz uma postagem tão interessante, um conteúdo tão interessante, não deu visibilidade. E aí você olha um outro conteúdo, tipo uma dancinha de TikTok, centenas de milhares de visualizações, de curtidas, de compartilhamento. E a gente acaba, a gente, mesmo que não queira, a gente entra nessa bolha da rede social. A gente entra nesse contexto da necessidade de aparecer, sabe? Isso é para todo mundo que mexe com mídia social, gente. Isso é assim, acho que todo mundo que trabalha que se expõe precisa realmente fazer terapia, porque é punk, é muito complicado. E aí ela traz 3 perguntas para a gente pensar, beleza? Primeira pergunta é: quais são as mensagens e as expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Como a cultura social influencia os nossos comportamentos? Então, eu acabei até de dizer isso, né? Mesmo que a gente não queira, mas essa cultura de que eu tenho que influenciar as pessoas, eu tenho que ser visto, eu tenho que ter visualização, até mesmo eu tenho que ter X inscritos no meu canal, eu tenho que ter X horas no meu canal de vídeos, eu tenho que ter a própria empresa em si, né, de mídia, te obriga a algumas coisas que você precisa se inserir naquele meio, você está sempre pensando sobre isso, como melhorar, como fazer, como ser visto, sabe? É isso. Segunda pergunta: de que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? E aí, tem sempre aquela questão de que a melhor defesa é o ataque. Então, por que que muitas pessoas, ao invés de se desculparem ou de dizerem, poxa, eu errei aqui, né? Você pode me ensinar? Ao invés de mostrar que errou, ela ataca uma outra pessoa dizendo um outro problema que não tem relação com aquilo. Isso acontece muito em empresas, em escola e etc, sabe? Ah, porque eu fiz isso aqui errado. Ao invés de eu pedir desculpa, pedir orientação, não. Fala, mas você fez errado o relatório, tal, não sei o quê. É sempre esse confronto. Eu diminuo o meu erro porque eu estou apontando o erro do outro. Então, isso, sabe? Isso dificulta a gente aprender também. Tá? Então, esse comportamento que a gente acaba tendo, né? E o número 3, como nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados a uma vulnerabilidade e a necessidade de um forte sentido de valorização. 3 perguntas para a gente pensar, né? Como a cultura social influencia nos nossos comportamentos? De que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamentos, né, com o objetivo de nos proteger, principalmente? E como os nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um sentido ali de valorização. Tá? E aí, para a gente encerrar esse vídeo, que já está longo, ela traz aí mais um pescotapa aí na gente, né? A escassez, portanto, né, é um problema de nunca ser
ou ter o bastante? Quantas vezes a gente já se sentiu não suficiente para um cargo de trabalho, para uma apresentação, ou, por exemplo, você acha que não foi suficientemente bom em uma prova, ou em qualquer outra área, né? Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou podemos ter, e quanto todos os outros têm. Então, é assim, o que que eu tenho? E a gente gasta bem menos tempo dizendo o que que tem. A gente sempre vai gastar mais pensando no que a gente não tem, porque a gente está visualizando o que o outro tem. O fulano tem aquilo e eu ainda não tenho. O fulano já terminou o mestrado, doutorado e eu ainda estou aqui. O fulano já viajou para 10 países e eu ainda estou no Brasil. O ciclano já fez 3 intercâmbios e está fluente e eu ainda estou no mesmo. A gente não percebe a nossa evolução, porque a gente está sempre olhando a evolução do outro. Isso é muito complicado. E eu não estou dizendo aqui que eu não seja assim, que eu não faça isso, pelo contrário. Aqui também é uma autorreflexão, tá? Então eu estou me expondo aqui, inclusive, nesses aspectos também, principalmente da vida profissional. Tá? Então, o oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. É o que todo mundo pensa, né? Ah, eu não tenho uma vida de escassez porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho muitos amigos, porque eu tenho várias casas, porque eu viajo muito, porque eu tenho carros, eu tenho fama, eu tenho visualização, eu tenho... Não é isso. Não é isso. Por que que muita gente rica, com muito dinheiro, é triste, é deprimida, se suicida? Porque não é o ter muito, não é o excesso de ter coisas, pessoas, bens, que te faz não ter uma vida de escassez, que te faz ter uma vida plena. Não é isso, tá? O excesso e a escassez são dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda, tá? Então, o oposto da escassez é o suficiente, ou o que ela chama, né, de plenitude. Então, a gente precisa aprender a viver na plenitude. E o que seria a plenitude? Viver com o suficiente. E aí a gente pode trabalhar diversos tópicos sobre o que é viver com o suficiente na vida financeira, na vida amorosa, nos compromissos diários, na vida profissional. O que que é suficiente? O que que basta? E não é questão de você não ter ambição de querer mais, de ser mais, de crescer, de evoluir, não é isso. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Por que que você quer ter? Por que que você quer ser? Qual o benefício que você vai trazer para outras pessoas? A gente pode pensar um pouco sobre isso também, ok? Então, pessoal, capítulo 1 do livro já traz essa pancada aí pra gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Clique aí no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Um beijo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!